Você tá me empurrando, é? Oiê, bora falar sobre março de 2025. Março é um dos meses mais importantes do ano, então talvez esse vídeo fique um pouco mais longo do que o normal, mas fica até o final que vai valer a pena. Se você tem estado por aqui comigo no YouTube e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Assim você consegue saber quando eu trazer novos vídeos por aqui. Se você gosta do meu conteúdo também, já deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda muito para que novas pessoas conheçam o meu trabalho. Bora começar que a gente tem muita coisa para falar sobre esse mês de março. A primeira coisa é a gente começar falando da lunação pisciana. Então a lua fica nova em Peixes no dia 27 de fevereiro. Então a lua e o sol vão estar juntinhos no 9º grau de Peixes. E esse é um céu muito pisciano, que a gente não tem só a lua e o sol em Peixes. A gente tem Mercúrio, Saturno, Netuno, Nó do Norte. São muitos planetas no signo de Peixes, então a gente entende que é um tema aí que vai estar muito forte, né? Vai estar chamando muito a nossa atenção. Desde já eu já falo para você ir lá no seu mapa natal, olhar qual que é a casa do seu mapa que você tem o signo de Peixes. Essas temáticas vão estar muito em pauta e estão querendo a sua atenção. Peixes é o último signo do zodíaco, então ele vem finalizar o ano astrológico, que começou lá em março de 2024. Ele traz uma energia de fim, de conclusão e de abertura também para que um novo ano chegue ali no dia 20 de março, que é quando o Sol vai entrar no signo de Áries. Peixes é o último signo de água zodíaco, né? Um signo de água mutável, mas é um signo muito adaptável, fácil de conviver. É regido por Júpiter, pela astrologia tradicional, e por Netuno, pela astrologia moderna. Representa, então, a fé, a espiritualidade, as artes, a música, o cinema. Não à toa o Oscar acontece aí durante o carnaval. Representa a sensibilidade, a intuição. E aí também é um período que pode trazer, né, muitas memórias profundas. Do signo de elemento água, ele traz essa sensibilidade. Peixes tem muito a ver com sonhos também, então é um período muito interessante para você sempre anotar os sonhos que estão vindo. E Peixes também representa muito uma fuga da realidade, ele é regido por Netuno. Então os sonhos, a fantasia, o querer sair da realidade, né, querer uma fuga da realidade. Não à toa também a gente tem o carnaval, então é esse período que a gente coloca várias fantasias e quer viver a vida e sair um pouquinho do dia a dia e da realidade do dia a dia. Mas nesse período também é importante a gente tomar muito cuidado com os vícios, com as compulsões, com atitudes que não são muito racionais. E também, inclusive, com a nossa saúde mental. Então, não só nesse período, né, mas ao longo do ano a saúde mental ela vai estar muito em pauta, porque os eclipses vão acontecer ali no eixo Peixes e Virgem. Então, se você sente que esses assuntos são importantes para você, que estão muito presentes na sua vida, é importante que você se cuide nessa temporada, que você pegue um tempo para você, que você pratique mais meditação, yoga, atividades físicas, tudo que faça com que você tenha essa leveza, que você não fique tanto na mente, traga um certo respiro, uma certa introspecção, vai te fazer muito bem. Uma coisa interessante de falar também é que 2025 tem uma energia 9, e o 9 ele tem muitas similaridades com Peixes, com Júpiter. 9 ele fala muito do coletivo, mas ele também é um número que finaliza o ciclo, assim como Peixes. Ele é um número muito espiritualizado, tem muito a ver com a nossa intuição. Para quem trabalha, né, com terapias, com psicologia, com o servir, né? Então o 9 ele tem essa energia do servir, que é muito do eixo Peixes e Virgem. Quem trabalha aí com autoconhecimento vai estar sentindo esse chamado mais forte e pode ser muito favorável também esse mês para você. O mês de março ele tem uma energia 3, né? O 3 também tem uma energia muito parecida com Peixes e com Júpiter. O número 3 ele fala de criatividade, de expansão, de questões mais artísticas. É um momento mais festivo, mais sociável, mas também Peixes na sombra fala dos excessos, das compulsões, dos vícios, dos exageros. O 3, assim como Júpiter, ele expande tudo que ele toca. Então as coisas que podem acontecer de uma forma muito grandiosa, principalmente em 2025. Mais diferente, por exemplo, de 2024, quando a gente tinha energia do 3, mas também era uma energia do 3 somado com o 8 de 2024.
que vinha com essa energia 11, né? Quando a gente soma com 9, essa soma final dá um 3. Então é esse 3 realmente na sua potência. Então, cuidado com os excessos, cuidado com excesso de dispersão, falta de foco, cuidado com receber muita informação e não saber como lidar. Lembra que Júpiter também tá em Gêmeos. E cuidado com as idealizações, com as altas expectativas. O número 3 e o signo de Peixes pode falar dessas idealizações nada racionais, fala daquilo que a gente imagina que é muito fora da realidade. Então lembra de colocar os pezinhos no chão. Uma coisa muito boa é que Marte tá direto agora, né? Então ele tava retrógrado em Câncer, ele ficou desde dezembro, foram 80 dias ali retrógrado, mas ele ainda vai ficar em Câncer até o dia 17 de abril. Então assim, tem vários movimentos de planetas retrógrados que vão estar se arrastando até metade de abril, mais ou menos. Então já pensa que até esse período a gente vai estar num período de muitas revisões, muitas reavaliações. Marte está direto, mas ele está em Câncer, que é um signo que ele não se sente muito bem, então ele está em debilidade. Então a nossa energia de ação, ela vai estar muito melhor, porque ele está direto, mas ainda assim não é aquela energia toda. Mas ele estando direto, a gente consegue se posicionar melhor. Essa também é a última lua nova em que a gente vai ter Saturno no signo de Peixes, porque logo logo o Saturno vai para Áries. Nos últimos 2 anos, a gente tem sentido uma certa cobrança, né, para a construção dos nossos sonhos. E aí lembra, onde que você tem Peixes no seu mapa astral? Nessa casa, Saturno tá vindo cobrar maturidade, de cobrar responsabilidade em cima desses assuntos. Então essa é uma última lua nova que ele vai estar ali presente em Peixes. Então, são revisões que pedem maturidade, pede responsabilidade com você e com a sua versão do futuro. Por isso também que março é um mês muito bom para introspecção, para você refletir muito sobre a sua vida, sobre o que você quer, sobre o que você precisa se responsabilizar, sobre o que você precisa finalizar, deixar para trás, cortar da sua vida. Bom, e aí a gente começa o dia 1 de março, logo com Vênus retrógrada. Eu falei bastante de Vênus na retrogradação. Aqui a gente tem 2 vídeos sobre Vênus retrógrado. Então, se você ainda não assistiu, depois que você terminar esse vídeo aqui, vai lá assistir o vídeo sobre Vênus retrógrada. A Vênus vai ficar retrógrada no signo de Áries e depois ela vai ficar também um período retrógrado em Peixes. Essa retrogradação de Vênus vem um pouquinho antes da retrogradação de Mercúrio. Então, Mercúrio também fica retrógrado em Áries no mês de março. E essa retrogradação pede uma reavaliação da nossa autoimagem, de como a gente se enxerga, de como a gente enxerga o nosso valor próprio, o nosso amor próprio. Vênus fica retrógrada no signo de Áries. O signo de Áries, ele fala do eu, da individualidade, né, da nossa autoconfiança, a nossa autopercepção. Vai ficar retrógrado num dia de energia 1 e a soma dá um 4. É um número também da reavaliação, da reconstrução. Então assim, como a gente se enxerga influencia diretamente naquilo que a gente está atraindo, nas relações que a gente está atraindo, também, né, nas nossas questões financeiras, no nosso senso de merecimento. Sim, também pode aparecer nesse período relacionamentos do passado, pessoas do passado, questões financeiras que precisam de ajustes. E se você tá sentindo que tá faltando amor próprio, tá faltando você reconhecer o seu valor, você vai sentir isso muito mais forte ainda no mês de março. Então a vida tá te chamando para você reavaliar isso daí. No dia 3/3, a gente tem um portal energético. Esse dia ele traz a energia do 3 e também traz a energia do número 6. Nesse dia a lua vai estar em Touro, um dia para você olhar para o seu autocuidado, para a maneira que você tem olhado para você, que você tem se cuidado, que você tem se nutrido. Você tá olhando para você, para sua saúde mental. Nesse dia é importante que você faça coisas que te tragam expansão. É importante que você esteja com pessoas que você ama e fazendo o que você ama também. Mercúrio também vai entrar em Áries no dia 3. Isso é bom porque Mercúrio se sente muito melhor em Áries do que em Peixes. Os nossos pensamentos, as nossas ideias podem estar muito mais ágeis, mais rápidas. Nosso raciocínio vai estar menos lento. A gente pode ter mais iniciativa para novas ideias. Mas também cuidado com as conversas para também não ser muito ríspido, para não dar aquela patada que a gente sabe que Áries, né, é um signo de fogo. E no estresse pode falar algo no impulso e aí se arrepender. A lua crescente dessa alunação ela vai acontecer no dia 6 e essa é uma lua crescente em Gêmeos. Então isso traz uma abertura para novas ideias, para você ser mais flexível, para você se adaptar às novas situações, a experimentar coisas diferentes, a focar nos seus estudos, a trocar experiências, trocar conversas,
Só que é importante tomar cuidado com o excesso de informação. Lembra que Júpiter tá em Gêmeos, então cuidado para não se sentir muito sobrecarregado também. Se você sentir de fazer um detox de redes sociais, pode ser importante. No dia 12, o Sol vai fazer uma conjunção com Saturno, e Saturno é esse planeta que limita, que restringe, mas que também pede amadurecimento. Então pode ser um dia que você vai estar se cobrando demais, mas lembra que o céu tá pedindo essa maturidade, lembra que Saturno tá em Peixes, então é esse olhar mais maduro para as situações. Logo depois ele também vai se encontrar com o nó do norte e com Netuno. Então o nó do norte ele vai falar muito do nosso propósito, nosso caminho. Então isso pode trazer muita clareza, mas que ao mesmo tempo, junto com Netuno, pode trazer muitas idealizações, muitas altas expectativas. Então é importante colocar o pezinho no chão e cuidado para não se iludir, tá? Esse momento pode ter também muitas fake news, fraudes e coisas nesse sentido. É um período também muito bom para as questões artísticas, né? Então, se você tá sentindo de se expressar, é muito interessante. O número 3 também, ele fala muito da nossa autoexpressão. Então, é um mês bom para você se expressar de formas diferentes. Então, através da escrita, através da música, do teatro, do cinema, enfim, né, de questões mais artísticas aí que você sentir que você tá, que pode te ajudar também a lidar com as suas emoções, né, a lidar com as emoções pelo meio da arte, de formas mais artísticas. O nó do norte em Peixes, ele dá muito tom dessa alunação, porque onde o nó do norte está é onde vão acontecer os eclipses, né, então Peixes não é um signo que vai estar à toa aí por 2025, ele é um signo muito importante. Também tem um chamado muito forte pro soltar, pro confiar na vida, confiar nos alinhamentos que a vida vai estar fazendo ali para você seguir no seu caminho, o caminho da sua essência, da sua verdade. A lua cheia vai acontecer no signo de Virgem, né? Então a lua cheia é quando o Sol e a Lua vão estar exatamente opostas. E esse vai ser o primeiro eclipse do ano. Então, essa lua cheia, ela acontece junto dos nodos lunares, né? Do nó do sul, do nó do norte. Os eclipses, eles são aceleradores de caminho, de processos. Eles são alinhadores, né, do nosso caminho. Algo que estava oculto pode aparecer à tona. Pode ser também um período de mais encerramentos, de términos, de finais de ciclos. Só que lembra que tudo que acontece no eclipse é para alinhamento do nosso caminho. Então, pensa que é livramento. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Virgem é um signo mutável, assim como Peixes. Só que enquanto Peixes fala das idealizações e dos sonhos, Virgem vai falar da materialização. Enquanto Peixes fala da espiritualidade, do invisível, Virgem vai falar do corpo, da matéria, do que a gente faz no dia a dia, da rotina. Então pode vir esse contraste do sonho e da execução, também, né, do nosso controle excessivo. Então Virgem tem essa questão do se cobrar demais, do perfeccionismo, do querer controlar as coisas, e Peixes fala muito da entrega, do soltar o controle. Esse eclipse, ele pode desafiar essa questão da gente materializar aquilo que a gente idealiza. O eclipse também pode estar ligado muito a manifestações de nossa saúde mental mesmo, muitas emoções que a gente fica guardando, né? Isso se manifesta no corpo também, então presta atenção no que você sente nesse período. Nesse período a gente pode ficar muito mais mental, mais observadora, mais analítica, mas também a gente pode ir para a sombra de Peixes, que é o número oposto de Virgem. Então a gente pode ficar mais vitimista, mais dramática, mais no mental, né? Mais ansiosa. Então é muito importante esse soltar o controle, né? Essa entrega. E também observar, tá? Eclipses não são períodos para ficar fazendo rituais de manifestação. É período para observar o que acontece, observar as pessoas que aparecem, observar as situações que estão permeando esse período para você. Escrever, né? Eu sempre vou trazer a escrita aqui como uma forma de autoconhecimento e de cura. Para você conseguir entender o que está acontecendo com você, você precisa silenciar um pouco os barulhos externos. Então, ou você faz isso através da meditação, né, do silêncio, de uma caminhada, né, ou você vai cozinhar, você vai estar ali com você. E aí você pode trazer esses pensamentos para a escrita, né? Então você externaliza aquilo e você pode voltar para isso também, para rever, para entender. A escrita, ela pode ser muito terapêutica, né? E tem tudo a ver com Peixes também. Então esse é o período para soltar o controle e confiar no fluxo da vida. Março também não é um mês para ficar fazendo lançamentos, tá? Para você fechar grandes contratos, fazer decisões muito importantes. Lembra que tanto Vênus quanto Mercúrio vão estar retrógrados. Então deixa para fazer coisas muito importantes lá para final de abril. Bom, e aí Mercúrio, né, que eu acabei de falar, ele vai ficar retrógrado no dia 15 de março. Também no signo de Áries. Então, peraí, a gente tem dois planetas pessoais, ou seja, que
A gente sente muito a influência deles. E os dois estão no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Num signo que inicia, né? Que traz o novo impulso da ação, aquele que movimenta, que abre caminhos. Então algo tá me dizendo para eu arrumar um pouco a casa antes de agir, antes de criar os movimentos. E a gente tá finalizando um ciclo ali com peixes, né? A gente tá entrando no novo ano e o céu tá pedindo, olha, dá uma revisada nisso aqui, porque isso vai ser importante depois. Porque, né, tem os planetas lentos que vão entrar em Áries, né? Então é um período de grandes mudanças. Lembra que 2025 e 2026 é um período de muitas transições. Então a gente precisa desse tempo para revisar as nossas questões, para revisar os nossos valores, para revisar o que a gente quer para nossa vida, as relações que a gente deseja. E aí, se eu tô revisando os meus valores com Vênus, eu também vou revisar como eu comunico isso pro outro. Isso é muito Mercúrio retrógrado. Como que eu passo o que eu acredito, como que eu passo a minha visão de mundo. Eu vou revisar, então, os meus referenciais. Se eu sou isso, então isso precisa ser a minha referência. Então, talvez as minhas referências, elas estão mudando. E lembra que Áries não liga muito pro que os outros estão pensando. Áries, ele segue o instinto dele e não olha pro lado, ele é o primeiro que dá o impulso. Então é muito seguir a nossa verdade para que esse protagonismo todo que o ano de 2025 pede, seja muito fortalecido pelas nossas bases, pelos nossos valores, as nossas visões. Então esse é um período muito de preparação para as mudanças que estão por vir. No dia 20, o Sol vai entrar no signo de Áries e aí a gente entra no novo ano astrológico. Então esse início, né, ele ganha força, a energia do protagonismo, né, vem muito forte também. Aí tem um foco muito forte na casa que você tem o signo de Áries. Então no mês de março, tanto a casa que você tem peixes, quanto a casa que você tem Áries são muito importantes. Então olha, quais são essas temáticas arianas aí que vão pedir a nossa atenção agora e também ao longo do ano. Então, são pedidos de mais atitude, mais liderança nessas temáticas dessa casa. No dia 21, a Vênus, que está retrógrada, ela faz uma conversa positiva ali com Plutão. Isso pode indicar, talvez, fins, né? Plutão fala de fins e de recomeços. Se transformar muito através das relações, a gente pode se transformar de uma forma positiva através da gente reconhecer o nosso valor. E de uma forma mais inovadora, né? Plutão está em Aquário. Então pensa que são transformações e mudanças que estão muito mais alinhadas, né, com o seu futuro, com a sua versão do futuro. Vênus, que ainda está retrógrado, vai para Peixes também. Lembra que eu falei, Vênus também vai ficar retrógrado em Peixes, lá no dia 27. Então, Vênus está pedindo uma revisão também nessas áreas piscianas ali. Então, lembra, essa casa de Peixes está pedindo atenção. E aí, não só teremos um eclipse, mas teremos dois, né? Os eclipses, eles sempre vêm em pares. Então, a gente vai ter o eclipse solar no signo de Áries no dia 29. Se é um período de início, né? Uma lua nova em Áries. Mas também é um período de cortes, né? De o que precisa sair para vir o novo, né? Uma abertura para o novo. Então, ciclos antigos podem se encerrar também, assim como no outro eclipse. É um chamado também para mais protagonismo, mais ação, mais liderança na sua vida. O que tá precisando renascer aí em você, né, no eu, né? Áries é o signo do eu, da individualidade, para esse novo ciclo. Mercúrio também, ele vai voltar ali para Peixes um pouquinho, né? Mercúrio tá retrógrado, então ele passa um pouquinho desse tempo ali em Peixes para dar essa revisada. E no dia 30, Netuno vai para Áries. E isso é um dos grandes acontecimentos também, porque Netuno é um planeta lento, ele ficou 14 anos em Peixes. E ele ir para Áries é um movimento grandioso. Esse é um período que pode trazer mais consciência sobre as nossas ilusões, sobre os nossos comportamentos que não são muito racionais, né? Sobre as nossas compulsões, os vícios, as idealizações. Então, Netuno em Peixes, né? A gente idealiza muito, né? Os líderes espirituais, né? Os ídolos. Então, sai um pouquinho desse mundo dos sonhos ali, mundo das idealizações, das expectativas, e entra um pouco mais pra materialização, né, pra ação. E pensando também, gente, que nos últimos 2 anos os eclipses aconteceram no eixo Áries e Libra, trazendo reviravoltas nessas temáticas, né, onde você tem esse eixo, essas casas. Vênus e Mercúrio retrogradando em Áries, que foi onde aconteceram, né, esses eclipses, antes dos planetas lentos entrarem em Áries, é muito como um teste, tipo uma prova. Será que você entendeu, você aprendeu o que você precisava aprender nessas temáticas? Temáticas de Áries e Libra, né? Muito do eu, da individualidade, das minhas relações,
Isso tá vindo de novo nessa retrogradação. Você tá se dando o devido valor? Você tá se valorizando para você atrair aquilo que você tanto deseja? Ou será que você ainda tá se auto-sabotando? Ai, Carol, o que eu vou sentir com tudo isso que tá acontecendo? Você já tá sentindo. Presta atenção nas temáticas que estão aparecendo para você. A gente não sente as coisas no dia que elas acontecem. A gente já tá começando a sentir essas energias. Então, eu tô sentindo que eu tô precisando cuidar mais da minha saúde. Olha pra isso. Nossa, eu tô sentindo que eu preciso romper com uma relação que não tá me fazendo bem. Uma relação que me atrasa, que só me diminui. Eu sinto que eu tenho muito mais potencial no meu trabalho. Olha pra isso. Então, óbvio, você vai precisar olhar pra casa que você tem Áries, pra casa que você tem Peixes, pra casa que você tem Virgem também, né, que é onde vai acontecer o eclipse. Então isso vai te dar muita clareza desses assuntos, mas também você precisa estar atento. O que tá acontecendo na sua vida? Quais são os chamados da sua intuição, do seu interior? Lembra que Peixes pede esse silenciamento ali pra você entender o que acontece. E por isso a escrita também ela é muito boa. Então, uma dica que eu dou pra esse mês é vocês fazerem as páginas matinais, que basicamente é tipo um diário, mas é um jeito mais chique, talvez, de falar, né? Que é você acordar, ler, né? E escrever, colocar tudo que você tá sentindo no papel. Eu faço isso, eu tô fazendo no computador mesmo, porque eu não ligo, né? De escrever no computador. Mas você pode pegar seu caderno ali, você pode, né, ir no Notion, no Word, escrever e só soltar e nem pensar no que você tá escrevendo. Só escreve o que você quiser, que você tá sentindo, que você tá pensando. E é muito bom. Você começa a fazer as páginas matinais. Depois você volta aqui e me conta nos comentários se isso não fez diferença pra você. Isso vai fazer muita diferença, principalmente no mês de março. Peixes pede entrega, pede confiar no fluxo da vida, pede que você confie nas finalizações que podem acontecer, nesses alinhamentos de caminho. Lembra que Áries sempre pede uma ação mais imediata, mas não é esse momento agora. Os planetas estão entrando em revisões. Usa esse período para reavaliar os seus desejos, para soltar essas bagagens emocionais, para rever as suas relações, rever projetos antigos, rever como você está se tratando, como você está se energizando, se nutrindo. Olha para sua saúde mental. Lembra que emoções que a gente fica carregando, depois se manifesta no corpo. Marte está em Câncer, olha para isso. Planeja, né, estrategicamente os próximos passos. Eu sinto que esse mês não é para ter pressa. Esse período de revisão e de ficar mais na sua, quietinha, introspectiva, vai ser extremamente importante para os próximos meses. Então, uma dica que eu dou é não pula isso, não tenha pressa, não tenha ansiedade. Faça as coisas no seu tempo, revisa o que você precisa revisar. Eu vou deixar uma dica para cada ascendente na descrição, tá? Então dá uma olhadinha lá. Me conta nos comentários qual que é a casa que você tem o signo de Peixes e Áries, pra gente ver aí como é que estão os assuntos que estão aparecendo para vocês. Me conta se vocês gostaram desse vídeo. Me conta se vocês vão fazer as páginas matinais. Se esse vídeo fez sentido para você, se trouxe clareza, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que gostaria de assistir, que tá precisando ouvir o que eu falei aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Seguimos juntas.